Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar Big Company. Bom, espero que estejam todos me ouvindo. Se vocês puderem dar um toque aí no chat, eu vou ficar com o rosto virado aqui, eu tô olhando para a tela do. Mas se vocês puderem dar um ok, se todos estão me ouvindo, se está tudo certinho. Perfeito. Tá, está ok. Todo mundo. Perfeito, perfeito. Pessoal, deixa pelo menos até 10h35 aí, só para dar tempo de todo mundo entrar. E, e nós já iniciamos, tudo bem? Só um momento, nós já voltamos. Bom, acho que é isso. Acho que deu tempo do pessoal entrar aí. Então, novamente, para quem não estava aí quando eu falei inicialmente, um bom dia a todos. Bom, hoje nós iremos falar, né, sobre como a Big Company pode simplificar, né, aí a segurança do teu ambiente, da tua empresa. Acredito que entre todos que estão aqui no webinar, alguns já são algumas carinhas conhecidas nossas, aí já conhecem um pouquinho de como nós atuamos, né? Mas talvez tenha algumas pessoas que não conhecem, então até para falar um pouquinho sobre a Big Company. Na verdade, eu só me apresentar antes, apresentar o Gustavo, né? Na verdade, nós dois, né? Tanto eu e o Gustavo, nós fazemos parte da equipe técnica aqui da Big Company, né? Então nós atuamos com todas as frentes no que tange a serviços técnicos, né? Então todo o contato técnico de clientes e parceiros ficam por nossa base aí, tá? Hoje o Gustavo atua como coordenador, né, de segurança da informação. Eu faço a parte de supervisão, né, da área técnica de uma forma geral também. Então, provavelmente, alguns de vocês já tenham tido contato conosco, já tenham conversado conosco. Mas, para quem não conhece, muito prazer. Inclusive, fica os nossos contatos, tá? Então, se vocês precisarem, em algum momento, entrar em contato conosco, né? Se tiver alguma dúvida, alguma questão posterior, ou sei lá, esqueceu de tirar a dúvida hoje, quer tirar amanhã, não tem problema. Fica os nossos contatos de e-mail aí também, tá? Inclusive.
falando um pouquinho sobre a Big Company, né? Nós somos, quem não conhece, uma revenda de softwares, né? Nós temos um afinco maior em softwares voltados para a segurança da informação. Então, hoje nós trabalhamos com diversas linhas de produtos, desde de soluções de endpoint de antivírus, soluções de firewall, outras linhas, entre aspas, não endpoint, né, como DLP, licenciamento Microsoft, enfim. Então, nós conseguimos auxiliar em toda a base de segurança, né, como eu comentei, nosso afinco maior em software de segurança da informação, apesar de ter outras linhas de produtos, né? E hoje nós temos uma base, né, de mais de 3.500 clientes ativos, né? Onde nós também prestamos a base de suporte, totalizando aí mais de 200 mil licenças vendidas, quando nós falamos das soluções que nós atuamos. E também nós temos um know-how grande, né, quando nós falamos de segurança, até falando em tempo, hoje nós atuamos há mais de 15 anos, né, no mundo de cibersegurança. Falando também assim algumas particularidades, né? Hoje nós somos parceiros Platinum, ou seja, nós temos o maior nível, né, de parcerias de parceria em fabricantes como, por exemplo, Kaspersky, E7, Bitdefender, né? E nós temos uma grande equipe de técnicos, né, que são todos certificados em todas as soluções que nós atuamos. Isso é legal porque a gente vai falar um pouquinho dos serviços que nós atuamos, né, e como nós podemos ajudar a, as empresas, né, de vocês. Então, é importante mencionar que nesse caso, toda a nossa base técnica, né, todo o nosso conjunto técnico, ele é certificado pelas soluções. Tá? Quando nós falamos de uma maneira geral, como nós podemos auxiliar, hoje nós vamos ter principalmente a parte de suporte técnico, e esse é um papo interessante porque acredito que grande maioria de quem está aqui hoje ou trabalha ali normalmente na parte de rede ou infraestrutura ou mesmo em cibersegurança. Só que, cara, normalmente vocês não atuam somente com, por exemplo, pô, tem o Kaspersky, eu não atuo somente com Kaspersky, então eu não consigo ser expert somente em Kaspersky. Normalmente você faz isso e mais um milhão de coisas, né? E aí que às vezes mora o problema. A gente enfrenta muito cenário de empresas que possuem questões, né, que possuem problemas com a solução, por exemplo, de antivírus, solução de DLP, entre outras soluções que possuem no ambiente, justamente por não ter um auxílio de uma empresa capacitada para isso. Porque, pô, beleza, eu tenho Kaspersky no meu ambiente, mas eu não tenho uma capacitação para isso. Eu conheço, tenho uma base, tenho uma ideia de como se trabalha com endpoint de antivírus corporativo, mas eu não sou um cara expert em Kaspersky, por exemplo. Se fosse o meu cenário numa empresa, né? Porque eu faço Kaspersky e mais um milhão de outras coisas. Então, a nossa ideia é auxiliar justamente nesses casos, né? É ter, assim que você tiver algum problema, alguma questão, precisar de auxílio, algum monitoramento, algo do tipo, a nossa ideia é atuar fortemente nisso, tá? Auxiliar a empresa de vocês com isso, tá? Inclusive, falando sobre somente suporte técnico, essa é uma das gamas de serviços que nós ofertamos, tá? Mas nós trabalhamos também com outras linhas de serviço. Vou especificar um pouquinho sobre a parte de suporte técnico, porque nós temos alguns planos de fato, mas nós trabalhamos com a parte de monitoramento, então se vocês precisarem de um SOC encorpado no ambiente de vocês, nós conseguimos atuar em conjunto com as ferramentas que vocês trabalham de segurança, né? Desde que estejam dentro do nosso portfólio, nós podemos atuar. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão com relação a isso, ou vocês podem até mandar no chat, né, posteriormente, ou também entrar em contato com o account, né, de vocês, quem cuida de vocês comercialmente aqui na Big Company, né? Conseguimos atuar com horas técnicas também, então se você falar, pô, Carlos, hoje eu postulo, sei lá, E7. Só que eu tenho problema XYZ. Quero contratar horas para vocês me ajudarem com isso. Preciso de um técnico no meu ambiente para que me ajude com isso. Então nós conseguimos auxiliar nesse formato também, tá? Além desses pontos que eu comentei, nós temos toda a gama de suporte técnico, que já é conhecido por alguns dos rostinhos que estão, que estão aqui, né? Mas até para desmistificar isso para todos, né?
nós temos diversos planos de suporte técnico, entre eles os planos Silver, Gold, Platinum e Diamond, né? Isso, inclusive, são mudanças recentes que nós tivemos no nosso portfólio, justamente para auxiliar o maior número de empresas possíveis, né, de cenários possíveis. Mas é importante frisar, e talvez para quem não saiba dessa informação, que todo e qualquer cliente Big Company já possui suporte técnico sem custo adicional, tá? Quando nós falamos em toda a gama que eu comentei aqui dessa primeira coluna, que é de suporte Silver, todo e qualquer cliente Big Company já possui esse plano de suporte encorpado. Então, vai poder abrir ticket de chamado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a base de ticket de chamado, de base de conhecimento, enfim, mas o cliente Silver ele vai ter todo acesso à base de ticket, um portal de tickets de chamado, onde caso você tenha algum problema, alguma questão, você pode abrir um ticket de chamado conosco. Também temos a base de conhecimento. A base de conhecimento vai ter, na verdade ela tem, né? Já é algo em produção. Ela possui uma gama gigantesca de tutoriais, tá? Sobre as soluções que nós atuamos. Então, pô, às vezes eu preciso fazer um processo um pouco mais rápido, preciso é, tem alguma questão, alguma dúvida, você já vai direto no tutorial, ao invés de às vezes esperar. Isso funciona muito com pessoas autodidatas também, né? Pô, quero fazer direto por um tutorial. Beleza, tem os tutoriais lá, desde a instalação até a base de configuração da solução, tá? É, Além disso, nós temos os SLAs, tá? O que que é importante mencionar que batendo de acordo com o mercado, nossos SLAs de resposta eles são muito reduzidos, né? Se você pensar no suporte Silver, por exemplo, você tem um SLA de resposta de 24 horas, que no mercado o padrão é de 48 horas ou mais, né? Então, isso auxilia bastante na rapidez das respostas e também a cereja do bolo, né? A gente comenta que é a cereja do bolo, que é o Health Check. Health Check nada mais é do que um serviço, né? Onde nós prestamos que um dos nossos analistas vai validar como está o seu ambiente atualmente. Então, vamos supor que você é um cliente Big Company e você possui Bitdefender, por exemplo. É, como eu disse, né? Às vezes você tem que cuidar do Bitdefender e mais 1 milhão de coisas. Você não consegue ter um afinco de estar olhando direto na ferramenta, de fazer as configurações sempre, de estar sempre de olho nos dispositivos. E o Health Check vai ajudar nisso, porque um dos nossos analistas vai acompanhar contigo, tem um acompanhamento tanto no gerenciador, né, e na visualização de segurança, e vai montar um relatório para você sobre como está a sua segurança atualmente, se você possui alguma questão que pode vir a ser um problema futuramente. Se existe algum problema atual também, então você vai ter tudo isso documentado em relatório, tá? Então, esse é um fator importante, porque, assim, pelo menos no plano Silver você vai ter isso uma vez, mas é legal porque você consegue enxergar como está o seu ambiente de uma forma geral, né? E isso também passa, o mais legal ainda, né, que isso é por um profissional da solução. A gente sabe que as soluções em si, elas possuem particularidades, né? Então, quando a gente está falando de um especialista na solução, você já quebra bastante o caminho, né? Encurta bastante o caminho. É, então, lembrando que o suporte Silver ele não tem custo adicional. Então, se por um acaso, se você já é cliente Big Company e você não tem nenhum plano de suporte ainda, saiba que de qualquer forma você vai estar ali coberto, né, pelo suporte Silver. Só que nós temos os outros planos, né, que são suporte Gold, Platinum e Diamond. Esses sim possuem um investimento ali em conjunto, tá? Porém, aqui você já ganha alguns outros benefícios, né? Como, por exemplo, se a gente for falar do suporte Gold, nós vamos ter toda a base de ticket de chamado, normalmente, a base de conhecimento, só que o SLA ele é muito mais escorrido. Isso falando de todos os três planos, tá? Se a gente for ver dentro do suporte Gold, por exemplo, nós temos um SLA de resposta de até 8 horas, por exemplo, no Platinum de até 4 horas e no Diamond de até 2 horas. Até lembrando que isso não quer dizer que você vai ter uma resposta daqui a 8 horas, né? A resposta normalmente costuma ser menor. Isso, inclusive, é, nós puxamos os relatórios, né? Nós extraímos os relatórios
nós conseguimos ter uma ideia de tempo de resposta. E esse é muito menos do que a metade, né? Se a gente pega 8 horas, é muito menos do que a metade. Então, são, são pontos, né, que é interessante para que você tenha uma resposta um pouco mais qualificada e mais rápida. Nós temos também o Health Check, né? Mas a parte interessante que nós falamos do Health Check é que quando nós temos dentro do plano Gold, Platinum, Diamond, esse Health Check ele é periódico, tá? Então, vamos falar aqui do Gold, por exemplo. O Health Check ele vai ser a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses você vai ter um relatório onde vai constar as principais informações de segurança do seu ambiente, da sua solução atual de segurança, né? É, uma vez que você tem esse relatório, todos os nossos, ou na verdade o analista responsável, né, por esse health check, vai te auxiliar com possíveis correções. Então, pô, Carlos, eu tenho aqui no meu relatório foi me trazido que eu tenho um problema X, Y, Z. Tá? Assim como nós levamos o problema para você, nós auxiliamos nas correções. Tá? Então, esse é um fator bem interessante. Quem tiver dúvida também, inclusive, entre os health checks, a gente, inclusive, não trouxe isso hoje porque são algumas diferenças, como são documentos, né? Vocês vão perceber que temos o Health Check Lite, o Health Check Plus e o Elite. E são diferenças, como são documentos, existem tópicos, né, de diferença. Se a gente fosse trazer, assim, muitos tópicos, mas para caso gere alguma dúvida, vocês podem também entrar em contato conosco, né, via e-mail ou com o account de vocês, para auxiliar para te trazer, né, quais são os temas, quais são os tópicos abordados, e nós podemos conversar posteriormente, tá? Com relação a isso não tem problema nenhum. Então, dentro da base do suporte Gold, nós temos o Health Check Lite, né, a cada 6 meses. Dentro do plano Platinum, nós temos o Health Check Plus, que é a cada 3 meses. Então, é bacana que ele vai, normalmente, só trazendo as principais diferenças, né? O Health Check Plus, ele tende a trazer mais, ou na verdade, um número maior de informações relacionadas à segurança de fato. Então, se você tiver um tipo de ameaça, vai ter uma correlação ali com a MitraAttack, por exemplo, com o NIST. Se você tiver um número alto de vulnerabilidades também, nós normalmente elencamos quais são essas vulnerabilidades do teu ambiente, também de acordo com, normalmente com a MitraAttack, com o NIST, entre outros órgãos, né? E outros frameworks de segurança também, para que você esteja o maior parte do seu ambiente em conformidade, ou seu ambiente inteiro, né? Então, são coisas que nós auxiliamos e são uma das principais diferenças entre o Health Check Lite e o Health Check Plus. E dentro do plano Diamond, nós temos o Health Check Plus a cada 3 meses, né? E um Health Check Elite a cada ano. O Health Check Elite, ele tem uma particularidade que são os métodos de correção e como nós tratamos as vulnerabilidades também, tá? Esse normalmente nós fazemos quando a gente fala do Health Check Elite, é como se fosse uma consultoria de fato de segurança. Tá, isso é importante porque nós conseguimos trazer alguns recursos que nós enxergamos, por exemplo, na ISO 27001. Acredito que algumas empresas aqui, alguns de vocês tenham essa base de certificação, mas para quem não tem, isso ajuda bastante, porque você acaba tendo uma consultoria, de fato, baseado na ISO 27001. A gente traz muitos recursos, né, e temas que são abordados nesse framework de segurança. Tá? Em sequência, são pontos incomuns, tá? Então, eu vou falando linha por linha, mas saibam que vamos ter isso no plano Gold, Platinum e Diamond, tá? Então, instalação e configuração inicial da solução. Então, nós auxiliamos sempre o cliente, né? Você, na base de instalação do gerenciador e nas instalações primárias nos endpoints. Nós acompanhamos esse processo mão no mouse junto contigo. Então, esse é um fato interessante. Clientes Gold, Platinum e Diamond, ao abrir chamados, vão para entre os primeiros da fila, tá? Nós temos uma base de prioridade de tickets, tá? Que quando abre chamado, vai para entre os primeiros da fila. Quase que um fura-fila, né? A prioridade, por assim dizer. A base de acesso remoto também. Então, caso vocês tenham algum tipo de problema, alguma questão específica, é, enfim, que necessite de acesso remoto, nós podemos auxiliar nesse processo também, tá? É algo
eu torno o processo mais rápido e mais prático, né? Então é bom para vocês, é bom para Big Company, e o problema resolvido é para isso que estamos aqui, né? É o principal fator, né? Em todos esses pontos, nós também atendemos via WhatsApp, tá? Então, caso vocês tenham alguma ou queiram alguma resposta um pouco mais rápida sobre possíveis chamados ou dúvidas que vocês tenham, vocês podem também entrar em contato conosco via WhatsApp, tá? E o atendimento vai ser mais rápido ali e humano. Na verdade, sempre o atendimento vai ser humano, mas vai ser em tom de conversa, né? O ticket ele é baseado em respostas, mas normalmente o atendimento via WhatsApp ele é um pouco mais dinâmico também. Então, caso vocês queiram, nós temos esse recurso elencado e temos também em todos os planos o treinamento standard online, tá? Tanto no Gold, Platinum e Diamond. Sobre os treinamentos, o Gustavo vai passar um pouquinho depois os escopos, os treinamentos, até para vocês terem isso em mãos, né? Mas é, em todos os casos, vocês vão ter o treinamento online da solução que vocês adquiriram, tá? Então, para quem tem suporte e ainda não fez, vocês podem ficar à vontade para agendar conosco. Para quem pretende adquirir o nosso suporte técnico, saibam que vocês vão ter um treinamento encorpado da solução, tá? Além disso, dentro dos planos Platinum e Diamond, são os Um dois ponto planos bacana, né, abaixo. Carlos, de comentar sobre Aham, isso, cara, tipo, interrompendo um pouquinho aqui uhum, essa linhagem, né, mas aproveitando também para a gente fazer ali um comparativo, né. A gente fala sobre os planos de suporte, mas você pode perceber que dentro desse pacote, principalmente a parte de treinamento, a gente conseguir fazer um processo de capacitação com vocês, né? Então, sim, tipo assim, iniciamos ali a parte de implementação inicial, deixar o ambiente em si executando com, né, as políticas mais adequadas pelo fabricante, que a gente fala, mas o exato. treinamento vem no conceito também de capacitar vocês, tá? Então, geralmente isso no mercado, ele é como se fosse um serviço adicional, né? Você tem um suporte e você precisa pagar pelo um treinamento também da solução, né? Então, hoje a gente gosta muito de trabalhar com esses bundles, né? Então, esses pacotes, essas caixinhas em si, que vão se complementando, né? A gente fala. Então, tipo assim, acredito que muitas pessoas aqui que tá na nossa reunião vai conseguir se identificar, por exemplo, com o plano Gold, né? Porque já vem um pacote de treinamento e você talvez tem uma SLA mais reduzida. Mas apenas para a gente dar um leve comentário, tá, pessoal? Para quem, como o Carlos comentou, para quem tem, né, o suporte em si e queira fazer ali, né, um processo de treinamento, capacitação da ferramenta, pode entrar em contato com o account, né, o comercial responsável, ou também via Tom Ticket, que depois a gente vai estar mostrando, né? Mas apenas um breve comentário aí, cara. Exato. E até, além desse ponto que você complementou, é interessante frisar que todos os treinamentos Big Company, eles são baseados no treinamento oficial de cada solução, né? Não sei se todos vocês sabem, mas normalmente as soluções de segurança, vou pegar um exemplo, o Kaspersky, entre outros, elas possuem treinamentos de certificação específicos, né? Que normalmente existe um certo custo no mercado, né? Como você tem tudo dentro da nossa base de suporte técnico, né? Todos os treinamentos da base do nosso suporte técnico, eles são baseados em todo o conteúdo oficial, tá? Então é legal porque você vai ter um conhecimento de um especialista mesmo de Kaspersky, de E7, de Bitdefender, tá? Então esse é um fator bem interessante. Inclusive, quando nós falamos do treinamento expert, o principal fator dele é a possibilidade dele ser presencial, tá? Normalmente é um treinamento que ele dura ali. A gente costuma falar o dia todo, né? Mas é pelo menos o período da manhã e da tarde ali, tá? E ele pode, como eu disse, né? Pode ser presencial. Então, se você está tanto na Grande São Paulo, né? Ou em São Paulo de fato, você pode ali optar isso já vai estar coberto dentro do plano Platinum, tá? Esse é um fato legal. E se você está em qualquer lugar do Brasil, também nós temos o plano Diamond, né? Que nós podemos ir presencialmente fazer um treinamento, não exatamente para uma pessoa, mas pode ser para a equipe inteira que trabalha com a solução, tá? E isso é legal porque não é tão comum, né? Normalmente
as empresas, né, elas fazem sempre de forma remota. E, cara, a gente sabe que muita gente prefere aquela presença humana, né, aquela questão mais humana. Então nós podemos também fazer em todo o Brasil. Mas legal, quando nós falamos dos planos, isso já está encorpado, tá? Então, pô, não vou pagar a parte para ter um treinamento. Não, você pode já ter isso encorporado nos planos, tá? Além disso, dentro dos planos Platinum e Diamond, nós temos horas de consultoria para implementação, tá? Então, se a gente for falar do plano Platinum, por exemplo, que é 2 horas, você vai ter 2 horas onde um dos nossos técnicos vai te acompanhar em todo o período de implementação da solução. Ou no plano Diamond até 5 horas. É legal porque posso chamar isso de implementação? Depende. Se nós conseguimos fazer toda a implementação da solução em 5 horas no teu ambiente, por exemplo, tá perfeito. A gente te ajudou do início ao fim da implementação, né? Mas é interessante frisar que dentro da implementação não é só a instalação, né? A implementação ela vai envolver todo o processo que antecede, né, a instalação de um gerenciador, por exemplo. Então, nós fazemos as validações dos dispositivos, fazemos validação do dispositivo que vai receber, porventura, um gerenciador. Podemos fazer a base de instalação do gerenciador, a criação de políticas com vocês. Essas horas são para que vocês utilizem com o analista técnico da forma que vocês preferirem, tá? Então, vocês acabam tendo essa hora em conjunto, né? Também temos a base de acesso emergencial, e essa é uma parte muito, muito legal, porque dentro do plano Platinum, por exemplo, né, você vai ter um acesso emergencial que, basicamente, se você tiver algum tipo de problema, você pode entrar em contato conosco ali no momento do problema, da questão, enfim, e nós conseguimos fazer o auxílio com o primeiro analista que estiver disponível. Tá? Então, então isso ajuda bastante em casos de urgência, em casos realmente de problemas específicos. Mas também quando nós falamos do plano Diamond, nós podemos ter um grupo exclusivo no WhatsApp, tá? Então, a partir do momento que você você está com o plano Diamond, você vai ter um grupo com alguns analistas, tá? Normalmente mais que um, onde, caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma questão, caso você tenha algum problema, você já pode mandar ali no WhatsApp. Esse grupo já sobe como um alarme para nós e nós já podemos fazer as tratativas com vocês, tá? Então, esse é um outro ponto legal. Além disso, temos a possibilidade de fazer uma visita técnica anual para clientes na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, assim como funciona ali no treinamento Expert e dentro dos planos Diamond para todo o Brasil, tá? E por fim, tá? Nós temos o Big Club, que é um clube de clientes Big Company, né? Então, a partir do momento que vocês tiverem, por exemplo, suporte Diamond, você vira um Big Clubber, que traz diversas vantagens, tá? É, não vou dar nenhum spoiler. A gente vai falar um pouquinho pra frente sobre o Big Club, né? Não vou dar nenhum spoiler. Mas, cara, é muito legal porque envolve questão de eventos, envolvem várias coisas que, em termos de vantagem, né? Quando você é um cliente Diamond, ou se caso você tenha Big Club, tá? Depois o Gustavo vai falar um pouquinho pra gente conhecer também, tá? É, e na sequência, para quem não conhece ou para quem nunca teve contato, nós temos um canal de atendimento, né, de abertura de tickets. Esse canal, ele a gente pode deixar o link para vocês depois, podemos mandar no chat para que todos tenham. Mas é um portal onde vocês podem abrir todos os chamados e terem acesso à base de conhecimento, tá? É, Gustavo, no final, ele vai abrir um pouquinho para vocês, vai mostrar até como vocês podem utilizá-lo, tá? Da maneira correta. Quando você utiliza a nossa ferramenta de helpdesk de uma maneira correta, você consegue ter uma resposta mais rápida, você consegue ter uma resposta mais assertiva, é, e você consegue resolver o seu problema mais rápido, tá? Então, eu acho que é interessante a gente frisar um pouquinho esses pontos, né? Para que, obviamente, estamos aqui todos para resolver as questões de uma maneira mais rápida, né? O nosso trabalho ele é muito dinâmico porque a gente passa o dia resolvendo problemas. Então, quanto mais rápido e mais assertivo a gente for, melhor. O nosso trabalho ele fica mais efetivo, né?
tá? Então, assim, a minha ideia inicialmente, o Gustavo vai dar continuidade aí, mas a minha ideia era falar um Claro. pouquinho dos planos de suporte para vocês, tá? Novamente, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem mandar no chat, a gente vai respondendo, tá? Vou deixar o Gustavo Vamos sim. compartilhar a tela dele aí, vou tirar a minha aqui, Perfeito. e daí a gente Vamos vai lá. continuando. É engraçado que o Carlos falou, não quero dar spoiler, mas falando que tem vários Eu, benefícios no eu- Big eu- Club. eu dei um spoilerzinho pra galera ficar curiosa. Boa, boa. Sempre com mistério, né, pessoal? Tem que ter. Mas bom, a ideia inicial aí do Carlos passar um pouco realmente sobre essa frente ali dos planos que a gente tem de suporte e a minha, a gente conseguir se interagir um pouco mais, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a parte, por exemplo, do nosso painel de abertura de chamado do Helpdesk e entrar em alguns pontos também que foram cruciais ali, que pode surgir algumas dúvidas aí no decorrer aí do nosso evento aqui. Sobre o treinamento, a capacitação, como que ela é feita também, né? O Carlos ele mencionou que o nosso treinamento, sim, ele é dentro de um escopo muito parecido, né, com o escopo do treinamento oficial, por exemplo, dos fabricantes, né? Então isso é muito bacana porque, querendo ou não, ou se vocês estão se preparando para, sei lá, tirar uma certificação oficial da Kaspersky, da Bitdefender, ou também de outros players que a gente trabalha, a gente já te traz um amplo conhecimento também da solução. Tá bom? Então, tipo assim, esse é um baita diferencial que hoje a gente tem, né? E o que eu sempre falo, né, quando a gente faz uma apresentação ali, né, de soluções que a gente fornece, é que hoje a Big Company ela é reconhecida por exatamente esse nicho de serviço. Tá? Até porque eu falo que qualquer CNPJ hoje em dia consegue, por exemplo, ofertar, vamos lá, um licenciamento, né? Começar a distribuir licenciamento. O que vai trazer talvez um diferencial, né? E principalmente para vocês baterem um martelo de ser um cliente, ser um Big Club, né? Ser um cliente Big Company, é exatamente o apoio, o pós-venda, né? Então, tipo assim, hoje a gente sabe que as soluções de segurança elas têm um nível de complexidade um pouco maior, né? E aí a gente até explorou aquela questão de temos que realizar, por exemplo, manutenções preventivas, então esse já está dentro do nosso escopo ali de suporte técnico, né? Então temos o Health Check para fazer essas análises também. Eu comento muito também sobre a questão que o antivírus ele tem um comparativo como um carro, né? Um carro zero. Hoje você comprou um carro zero, se obviamente vocês não realizarem, por exemplo, uma manutenção preventiva, vocês não fizeram uma troca, um óleo de filtro, né? Validar os pneus ali, então, obviamente pode causar problemas, né? E eu falo por experiência própria, tá, pessoal? Né, o ano passado eu tive um grande problema lá com o meu carro, enfim, por questões preventivas mesmo. Então, o antivírus ou também soluções de segurança da mesma forma. Precisamos aí dar uma atenção e a gestão em si da plataforma. Então, hoje pode contar com o time, obviamente, da Big Company para fazer isso, tá bom? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. O meu intuito é passar também um pouco sobre o Helpdesk, aquela telinha que o Carlos estava brevemente mostrando, né? Hoje a gente tem exatamente um site, né, para que vocês façam a parte de comunicação com o nosso time, tá? Lembrando que hoje o nosso time, ele basicamente ele tem alguns núcleos, né? Então, hoje, por exemplo, o Carlos ele toma conta da parte toda de soluções de DLP, soluções ali de Firewall, cofres de senhas, enfim. Então, a gente tem alguns núcleos de suporte também, para que, obviamente, facilite tanto o meio de comunicação entre nós e vocês, né? Mas também ali especializar ao máximo o nosso corpo técnico. Tá bom? Então hoje aqui, basicamente, você com uma experiência de cliente Big, você tem ali um cadastro, né? Que a gente acaba realizando, né? Quando é feito ali uma compra em si com a Big Company. Vocês podem acessar. E bom, né? Ele tinha comentado um pouco sobre a parte de base, né? Base de conhecimento também que temos na nossa solução. E eu coloco um ponto muito importante que fala sobre essa base de conhecimento, é que a nossa base ela não fica muito congelada, né? No que, por exemplo, tange a parte da solução, né? Como realizar, por exemplo, uma instalação. Mas a gente também acaba alimentando ela com alguns troubleshootings, né? Por exemplo, né? Tivemos um problema XPTO, a gente também consegue agregar a nossa base. Tá? Então, a gente tem alguns passos aqui de soluções, né? Então, por exemplo, a base da Kaspersky por categorias, né? Em si, licenciamento, a parte também de ransomware, né? Enfim, a gente sabe que não gostaríamos de estar passando por isso, mas a gente tem alguns
passos, né, que você consegue fazer no que tange exatamente esse tipo de ameaça, né? E todos eles aqui, por exemplo, vocês vão ter essa base, né? Então, da Kaspersky com bastante conteúdo também, né? Como adicionar a chave de senha. Vocês desejam, por exemplo, bloquear aplicativos. Então, a gente tem todo um passo a passo aqui. E, bom, muitos desses passo a passos aqui que a gente acaba ativando, né? Eles são interativos, né? Então, por exemplo, como esse aqui, a gente já mostra através, por exemplo, de imagens como que funciona as ativações, né? Ativação do EDR e tudo mais com, por exemplo, mais facilidade e interação também para vocês terem, tá bom? Temos aqui também da base da solução da Bitdefender, né? Então, ativação de chave, como que é feita, com imagens também, tá bom? Então, isso vocês conseguem a qualquer momento aqui acessar o nossa base de conhecimento, o nosso site e fazer esse tipo de requisição, né? E bom, a parte do help desk mesmo, que é o contato com o nosso time de chamados, né? O nosso time técnico também. Aqui vocês podem clicar em novo e aí basicamente citar, né, e descrever os problemas que estão acontecendo aí dentro da solução, né? E aí, obviamente, vai entrar dentro daqueles guias de pacotes ali que o Carlos comentou, né? Você tem um suporte Gold, Platinum, Diamond, existe, obviamente, uma prioridade dentro dos nossos chamados, tá bom? E bom, até mesmo tá para vocês terem contato com o nosso time relacionado à parte de, olha, quero solicitar em si um health check. Vocês conseguem solicitar um health check também via chamado, tá bom? Então vocês têm as categorias, todos os clientes em si eles já são categorizados por padrão, né? Então a gente já tem a identificação deles aqui dentro. E aí vocês conseguem fazer a requisição, obviamente, desse health check, tá bom? E até tocando no ponto ali do próprio health check, né? Comentamos que a gente tem algumas categorias deles, né? O Light, o Plus e o Elite, né? Como o Carlos bem mencionou, né? Um é mais preventivo, as principais configurações, o outro a gente já entra um pouquinho mais na parte, por exemplo, de ameaças e descrever as ameaças também, né? Eu falo que talvez o principal, né, ponto hoje é que o time, por exemplo, de TI das empresas ele é muito enxuto, né? Faço até uma brincadeira, né, interna nossa que a gente fala que nunca é 300 contra 300, né? Sempre o time é muito pequeno para um ambiente muito grande de equipamento, de máquinas, de usuários, e isso tudo do lado ao contrário, né? Então, hoje vocês conseguem utilizar, por exemplo, o corpo técnico da Big Company como um terceiro, um quarto braço dentro, por exemplo, da operação de vocês, tá bom? E principalmente com nível, né, de experiência, maturidade que, por exemplo, os nossos técnicos têm também, tá bom? Só para vocês terem ideia ali, mais ou menos a média de idade que a gente tem, por exemplo, dos técnicos com a solução é de 5, 6 anos, né? Então, a gente tem ali um corpo técnico bem experiente na solução, que a todo tempo se atualiza também, a gente participa de eventos, né, dos fabricantes para sempre passar as informações mais atualizadas também da plataforma, tá bom? E bom, a ideia também aqui, né, e compartilhando de novo ali a parte do slide, né? Mostrar para vocês o que a gente traz de conteúdo nos nossos treinamentos de solução, né? Muitas pessoas em si acabam, né, perguntando para a gente, mas poxa, qual a diferença de um para outro, né? O que que eu vou ter de real vantagem também? Eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? E lembrando, né, não foi citado, né, em si, mas esse treinamento ele tem um certificado de horas, né? Então, horas de capacitação que vocês tiveram, o nosso time ali de marketing ele gera e aí consegue transferir para vocês via PDF, né? O arquivo digital. E é interessante que aí você já consegue, obviamente, fazer o seu network, né? O seu nível de capacitação ali, tá bom? Mas bom, nosso treinamento, o escopo praticamente do treinamento standard, tá? É realmente passar ali a estrutura da console, né, em si. Esse aqui focado, por exemplo, na solução do KL, no Next, né, que é a nova solução da Kaspersky, o novo licenciamento da Kaspersky. Então, por exemplo, como que realiza a instalação, né, do KSC, que é o Kaspersky Security Center, o assistente inicial rápido, né, como que baixa os arquivos, como que executa eles também, as propriedades que a gente consegue fazer do servidor de administração, atribuição de licenças, basicamente o mapeamento da sua rede, do seu ambiente, os conceitos de grupos, né? Poxa, a solução ela consegue, por exemplo, se integrar com o Active Directory ou não? Como que faz isso também? É orientado pelo nosso time de treinamentos, tá bom?
Conceito de políticas, tarefas, conceito também da parte de deploying. Então, por exemplo, olha, eu consigo realizar uma implementação remota, ou eu preciso, por exemplo, enviar um convite para cada usuário, como que é realizado e como que executa isso também. E, obviamente, a instalação da proteção, que a gente fala que é a instalação do endpoint, tá bom? E lembrando, tá, pessoal, hoje a gente tem ali uma estrutura que, para que faça um treinamento, tanto, por exemplo, no ambiente de vocês, tá bom? Então, vocês conseguem já aprender e se capacitar no seu ambiente, mas também, se caso vocês queiram fazer um ambiente mais para a parte, por exemplo, de prova mesmo, de conceito ali, a gente consegue gerar também um laboratório para fazer esse treinamento, tá bom? Como a gente comentou, né? Esse é um treinamento mais simples, né? Do conceito ali do que a gente vai estar abordando, mas também temos outro treinamento, né? Com mais nichos de capacitação, né? Onde é o treinamento Plus, né? O treinamento que ele vai passar, obviamente, a base da Kaspersky em si, mas o conceito também de teste das políticas de segurança, a parte, por exemplo, de controle de segurança também, que seria, né? Olha, como que eu faço uma configuração de dispositivos, né? Controlar o dispositivo que espeta na máquina, websites, controle de websites. Então, tudo isso já é abordado no nosso treinamento, né? O conceito também, se caso vocês tiverem a solução, por exemplo, do KL, com EDR, com EDR Optimum também a gente passa, por exemplo, como que habilita a solução e principalmente, né, como que você consegue fazer toda a análise, né, daquelas telemetrias também, tá bom? Obviamente não é só, né, comprar as licenças em si, né, mas efetuar e, obviamente, fazer o processo ali de investigação, né? Então a gente passa todos esses conceitos que o nosso time, obviamente, ele executa diariamente, tá bom? Conceito de controle de vulnerabilidade, gerenciamento de pacotes também, para quem não sabe, né? Basicamente todas as soluções que a gente fornece de endpoints aqui, eles têm, por exemplo, a parte de gerenciamento de pacote, né? Que eu falo, né? Que é como se fosse um WSUS 2.0 turbo ainda, então a gente consegue trazer esse de benefício, né? Falando de solução, por exemplo, da Bitdefender também, o nosso escopo e a nossa arquitetura, ela é bem assim parecida também, né? Como que a gente cria as regras, como que a gente ativa as licenças, como que a gente instala também os pacotes em si. Então, todos esses conceitos são o descritivo do nosso treinamento, ok? E esse aqui já é o plus da solução da Bitdefender, obviamente com mais, né, é, conceitos aqui que você consegue treinar também, e vamos passar na parte de capacitação, né? Mitigação de ransomware, detalhamento ali sobre os recursos de política, explorar as ameaças também, né? Que muitas vezes são pouco exploradas, né? Em si, fazer análise pelos administradores, tá bom? E bom, aí o spoiler, chega de spoiler e vamos aí basicamente revelar, né? Que a gente tem, por exemplo, o nosso Big Club, né? Hoje, obviamente, a gente tem os nossos envolvidos nesse recurso, a gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp, né? Em si, para vocês tirarem dúvidas, fazer um network também com outros, né, clientes da Big Company, trocar a parte, obviamente, de experiências, né? O que fez dentro da solução, agregar também, obviamente, no troubleshoot, isso vira base de conhecimento, é muito interessante. A gente também executa alguns KBs por vídeos, né? Então, por exemplo, eu particularmente sou muito mais interativo quando vejo imagem, né? Ou vejo um tutorial em vídeo. Então lá vocês vão ter, por exemplo, esse benefício ali com alguns KBs, tanto de instalação do componente, né? Ou também alguma solução de problema, a gente acaba deixando isso único e exclusivamente para os Big Clubbers aí, tá bom? Consultoria personalizada, né? Conforme o Carlos ele comentou, né? Se hoje vocês estão ali encaminhando ali para entrar em conformidade com uma ISO 27001, uma LGPD também da vida, a gente tem todo um hall de experiência para passar para vocês, um hall de experiência, né? Então é muito interessante, tá? Que vocês tenham também esse benefício. Descontos e promoções, né? Falou sobre desconto, o sorriso já muda, né? Então, por exemplo, como que a gente trabalha com diversas soluções do mercado em si, o nosso portfólio realmente é muito rico, tá? A gente também consegue agregar esses valores para vocês, né? Então, hoje vocês têm uma solução com a Big Company e querem fazer uma contratação de uma segunda solução, um cofre de senhas, DLP, vocês vão ter descontos exclusivos ali por participar do grupo também, tá bom? E bom, né? Falando aí, talvez numa parte mais bem interessante também,
Para quem gosta ali, por exemplo, de eventos presenciais, hoje a Big Company também executa bastante, tá? Se vocês quiserem depois entrar na nossa rede social, você pode perceber lá que a gente faz evento em estádio de futebol, né? Para realmente trazer esse tato, não só de passar uma experiência técnica para o cliente, mas fazer um network também e ter aí, obviamente, a gente se conhecer, né, de uma forma mais pessoal. Né? Então é muito bacana também que a gente acaba executando isso e vamos realizar isso mais vezes esse ano, tá bom? Então, caso você esteja com o contato da seu account manager, já dá um alô aí no WhatsApp, fala, olha, eu quero participar também, que é uma troca de experiência muito interessante, tá bom? Então, a gente tem toda essa parte dentro da nossa solução, tá bom? Dentro das nossos serviços em si da Big Company. E, bom, o Carlos ele tinha comentado também, né, sobre a parte de monitoramento, né? O monitoramento ali que a gente tem do nosso SOC, tá bom? Eu gosto de simplificar um pouco exatamente essa palavra, esse serviço, quando a gente está falando sobre clientes que, obviamente, já são da Big Company e principalmente ali o que está acontecendo de mercado. Né? Hoje a gente trouxe esse serviço já faz mais ou menos um ano, né? Para dentro do nosso portfólio em si, para a ideia em si desafogar, né, o time de vocês, né, e ter, obviamente, um corpo muito experiente para analisar, por exemplo, os artefatos que estão subindo, por exemplo, nas plataformas, né, analisar e higienizar também os portais, por exemplo, de endpoint de vocês, ou, por exemplo, de Firewall também, e fazer uma análise mais apurada, obviamente, através desse time inteligente que a gente tem dentro do nosso serviço da Big Company, tá bom? E bom, só passando para vocês aqui, compartilhando novamente uma outra tela, um dos benefícios que a gente tem exatamente deste time, né, em si de SOC realmente a gente ter toda a parte de implementação dos ativos, né? Então, quando você tem esse serviço, a gente consegue, com o nosso corpo técnico, implementar os ativos de segurança, homologar pelo nosso porte. Monitoramento que ele é feito 8 horas e 5 dias por semana, tá? Então, a gente tem ali toda a parte, por exemplo, de ofertar um suporte para vocês, uma correção de vulnerabilidade exatamente nessa SLA. E o monitoramento de incidentes nosso é contínuo também, dependendo do caso, 24/7, tá bom? Muitas pessoas acabam tendo um pouco de dúvida, talvez nessa parte, mas eu gosto também de simplificar, tá bom? Se caso vocês queiram fazer, por exemplo, uma contratação de um tipo de monitoramento, um SOC 8x5, a gente também consegue personalizar, tá? Não trabalhamos de uma forma congelada em relação a isso, tá? Então basicamente, a gente gosta muito de, antes de passar valores, entender o cenário, né, do cliente, o que que ele trabalha ali de soluções de segurança, o que que a gente consegue agregar, para depois a gente passar ali, por exemplo, a melhor proposta, né, o melhor tipo de serviço para ele também, tá bom? Feito isso, a gente também acaba, né, transformando tudo que a gente monitorou em tato, né, em si. Então, a gente analisa, remedia os incidentes ali, mas também gera para vocês ali os relatórios, né, do que foi mitigado, por exemplo, dentro, por exemplo, dessas análises e o que, que a gente precisa fazer com os próximos passos também, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, esse tipo de relatório ele é feito semanal e mensal, tá bom? Então, toda semana vocês vão ter um relatório, por exemplo, das atividades que o nosso time de SOC ele fez no ambiente. E eu gosto muito de falar que o SOC ele é um compartilhamento de responsabilidade e segurança com o time de vocês. Vocês têm a estrutura e a gente tem a mão de obra. Então, basicamente a gente vai trabalhar em conjunto, né? Vejo que uma máquina está sendo, por exemplo, atacada, a gente já entra em contato com o cliente em si para talvez fazer algumas remediações, o isolamento do equipamento também, né? E aqui, basicamente, são como que a gente começa a atuar, né? Com a parte, por exemplo, de análise. Sensores, né? Então, hoje a gente acaba espalhando sensores no ambiente, seja ele um EDR, seja ele um sensor também da parte do nosso SIEM, tá? A gente consegue fazer essa parte. E a coleta de eventos, notificações, que é tudo é, direcionado para o nosso portal, para que o nosso analista ele consiga ter mais visibilidade, né? E através disso começar o processo, né, de investigação, identificar as brechas, as ameaças, para que a gente consiga logo depois remediar e mitigar, por exemplo, o que está acontecendo. Tá bom? E tudo isso, né, no final, realmente ele vira, por exemplo, um relatório executivo do que a gente mitigou, do que a gente fez, o que agregou de cibersegurança, tá bom?
Bom, né? Eu acho que muito interessante essa forma a gente trazer esse recurso terceirizado, porque gera para vocês uma qualidade, né? A gente sabe que hoje em dia você ter um especialista de cibersegurança dentro de casa, dentro da empresa, é muito caro. E imagina uma equipe. Então, terceirizar, por exemplo, isso e trazer um nível de qualidade acaba aumentando, né, o nível de segurança da sua empresa. E principalmente porque vocês vão estar, por exemplo, a todo tempo, né, falando com especialistas de plataforma, né? Então, isso acaba sendo uma vantagem ali para o time técnico de vocês. E como eu disse, né, obviamente, trazer ali um segundo, terceiro, um quarto braço também, tá bom? Bom, pessoal, a ideia nossa era passar exatamente este overview ali, né, do que a gente tem hoje de serviços, tá bom? É, eu acredito que caso vocês tenham alguma dúvida, não se acanhem, pode mandar alguma coisa aqui pra gente no chat também, tá bom? Relacionado à parte de treinamento e tudo mais. Por Mas favor. também, por favor, né? Mas claro, né? Tipo assim, fica o convite, né, Carlos? Fica o convite para que, se vocês quiserem, por exemplo, fazer algum teste, por exemplo, das nossas consultorias, poxa, Gustavo, tem como a gente realizar ali, né? Um health check e tudo mais, a gente pode sentar, a gente pode conversar assim, para que vocês consigam aí ter de fato, né, e entender ali como que a gente trabalha, como a gente atua também, tá bom? Ok? E bom, pessoal, gostaria aí de agradecer, tá bom? Como sempre, todo finalzinho de webinar, não vou esquecer, tá bom? A Letícia do Marketing, ela tá aqui. A gente faz ali um sorteio, né, do nosso mascote super fofo ali, que é o Mickey. E realmente o Mickey existe aqui pra gente. A gente vai fazer isso posterior, tá bom, pessoal? Então vai estar lá nas nossas redes sociais e o time de marketing vai preparar com bastante carinho aí para vocês, beleza? É, como o Carlos comentou, vejo alguns nomes conhecidos, eu agradeço aí a presença de todos também, tá bom? E bom, fico à disposição, eu e o Carlos fico à disposição aí para dúvidas posteriores também, beleza? Isso aí, pessoal. Bom, aproveitar para agradecer também, né? Vamos ver se alguém manda, se alguém tiver alguma dúvida. Mas se não, eu também agradeço a todos, tá? Bom, sempre um prazer falar com vocês. E, bom, lembrando que durante o ano nós temos diversos webinars, tá? Então estejam sempre participando. Nós temos diversos temas para diversas soluções, tá? Então vocês podem sempre participar, são sempre bem-vindos, tá? E se tiverem alguma dúvida, acho que o Júlio mandou aqui. Ah, show de bola. Agradecendo, Júlio, show de brigadão, bola. valeu. Obrigado. E é isso, gente. Então, bom, desejo uma boa quinta-feira aí para todos, tá? Um abraço, tá aí e até a próxima, gente. Obrigadão. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Bye, bye.